Bom, gente, nós vamos começar hoje mais uma série das nossas muitas séries aqui. Ô Gleice, tá só o Wash 1 aceso, né? Ou tá o 1 e o 2? Só o 1, né? E o Stage Basic? Ok? Valeu. Nós vamos começar uma série importantíssima. Eu falava com a pastora Vivi e ela disse: amor, nós precisamos ajudar os irmãos nesse tempo a entender um pouco mais a batalha espiritual como um todo. Eu disse: ok, vamos preparar então. Então não é tão simples apenas falar sobre ambientes de batalhas sobrenaturais, espirituais. Existe uma base que eu preciso biblicamente estabelecer para você entender o que é e em que se resume a batalha espiritual. Se você não entender a base de hoje, por exemplo, esse princípio, essa base que eu vou estabelecer, eu devo levar pelo menos umas 2 ou 3 quartas-feiras para estabelecer a base de entendimento da batalha espiritual. Mas se você pega essa primeira parte, esse primeiro momento aqui agora, já vai ser consideravelmente suficiente para a grande maioria, para você começar a entender o que é que está acontecendo, o que está se passando, que vento é esse, que luta é essa, o que está acontecendo com a sua vida. Então nós vamos começar hoje falando sobre batalha espiritual, ok? Abra a sua Bíblia comigo lá na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, Hebreus 11, e o verso de número 3. Vamos estabelecer uma base e eu quero tentar deixar isso da forma mais simples possível, para que você consiga ensinar para os seus filhos no colo, para os seus netos, compartilhar com alguém no trabalho, ajudar alguém a entender sobre batalha espiritual. Ok? Amém? Muito bem. Maravilha. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Maravilha. Pela fé entendemos, Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, algumas expressões aqui você precisa destacar. Se você estiver anotando, fazendo sublinhando, destacando aí na sua Bíblia, você tem que destacar primeiro: pela fé entendemos. É pela fé que entendemos. Segunda expressão que você tem que destacar ali: mundos. Os mundos. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Destaca os mundos. E aí você destaca a última expressão que diz assim: aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo o que se vê no mundo natural não teve como fonte o mundo natural. Isso vem de um ambiente sobrenatural, espiritual, em um nível mais alto. Se nós não entendermos agora essas bases iniciais de como nós nos relacionamos com o mundo espiritual, nós não vamos entender a batalha espiritual como um todo, e a gente vai ficar quebrando a cabeça e culpando Deus, culpando família, culpando terceiros o tempo todo. Então vamos entender batalha espiritual, ok? Que mundos são esses aqui? Entendemos pela fé que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Quais mundos? O mundo espiritual e o mundo natural. Nós transitamos entre esses dois mundos, ok? Já falei isso em vários outros momentos, ministrando sobre a tripartição do homem. Daqui a pouco eu vou dar mais uma luz sobre isso.
Mas os mundos que a Bíblia se refere são mundo espiritual e mundo natural. Nós também chamamos isso de mundo superior e mundo inferior. São estes mundos que pela palavra de Deus foram criados. Então, segundo a Bíblia, tudo aquilo que eu e você vemos, quando você lê o versículo de número 3, fica claro. Segundo a Bíblia, tudo aquilo que eu e você vemos, tudo aquilo que eu e você tocamos, não veio tendo como fonte as coisas naturais. Mas todo transbordar, toda fonte de referência, todo modelo veio do mundo superior, do mundo de cima, veio do mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual existe primeiro do que o mundo natural. Então, o mundo espiritual é de onde vem toda a influência, é de onde está toda a fonte daquilo que eu e você conhecemos de forma natural. Eu já vou trazer o equilíbrio para isso. Então, tudo aquilo que for cópia, tudo aquilo que for sombra, tudo aquilo que for figura, tudo aquilo que for modelo em ambiente desse mundo de baixo natural é uma representação de coisas espirituais. A fonte e a origem é espiritual. Eu vou ler de novo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Agora veja isso aqui. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo, vamos usar a versão de Mateus, capítulo 18, versículo também de número 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Por quê? Porque no céu já foi ligado e desligado em uma realidade espiritual. Vamos começar a construir isso aqui. Por quê? Porque o céu governa a terra. As palavras que você está ouvindo e lendo são palavras de Jesus ditas num ambiente natural. Porém, é uma reprodução, é uma fonte de um ambiente espiritual. Então é como se você estivesse lendo de forma espelhada. Então o que Jesus está dizendo é, ele fala a partir da terra, ele fala a partir do mundo natural. Ele está dizendo, são palavras de Jesus, eu vos digo, que tudo que ligardes na terra, no céu será ligado. Mas isso é um espelho, porque a fonte da palavra é o mundo espiritual. Então significa que todas as nossas movimentações, ações, decisões, sendo elas boas ou ruins, foram concordadas em ambiente espiritual. Por isso que quando eu digo que ser espiritual não é uma opção, é uma obrigação, porque não ser espiritual é desprezar e negar a natureza de Deus, você não vai conseguir entender. Deus cantou a pedra. Jesus disse lá no tanque para a mulher samaritana, meu pai é espírito. O meu pai é espírito. Ele está dizendo, você precisa transitar no ambiente onde o meu pai está. Ok? Para que tudo aquilo que você mover na terra, por causa da sua retidão, conexão, vida com Deus, caminhar com Deus, se torna automaticamente uma representação daquilo que está estabelecido. Olha o que Jesus diz, faça na terra como já está no céu. Faça na terra como já é no céu. O Senhor está dizendo, esta é a oração que eu quero que vocês façam. Então, quando você não tem a certeza de como que está no céu ou de como está no mundo espiritual, para que no natural você consiga se aproximar enquanto não acerta, é quando a gente ora dizendo, Senhor, coloca os meus pés nos caminhos que o Senhor já preparou para mim.
Me ajuda a entender o que o Senhor está falando e não está claro. Me ajuda a enxergar o que o Senhor está fazendo e eu não consigo ver. Para onde o Senhor quer me levar agora? Para onde o Senhor quer me levar hoje? Porque você vai se aproximando da concordância daquilo que já está estabelecido no mundo espiritual. Tem alguém aí? Diga graças a Deus. Tudo que acontece na terra é porque no mundo espiritual já aconteceu. Ele já se estabeleceu. Ele já aconteceu. Então, trabalhando nisso, é que eu preciso colocar para vocês esse conceito que faz toda a diferença. Toda a verdade, ela é paralela. Toda a verdade, ela caminha em paralelo em dois mundos ao mesmo tempo. E se você ficar preso só num ambiente, você perde 50% da sua vida e da capacidade de decidir sobre coisas importantes e coisas que você chama de batalha espiritual e, na verdade, falta atenção no terreno daquele ambiente onde a batalha está acontecendo. Então, é isso que vai acontecer nesses dias. Nossos olhos vão se abrir, nossos ouvidos vão se abrir. Tudo que acontece na terra é porque no mundo espiritual já aconteceu. Aí Paulo vem e nos doutrina assim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 14 a 16. Então, entenda uma coisa. O homem natural, ele tem dificuldade de entender as coisas espirituais, até que se torne espiritual. Então essa luta de carne e espírito é para que a gente se conecte num ambiente aonde já está estabelecido a nossa vitória. Enquanto ficarmos lutando num ambiente aonde a nossa derrota é certa, a gente vai viver a frustrante caminhada, jornada de não romper em áreas importantes que precisamos romper. Então nós temos que trazer esse ambiente de batalha para onde? Para o território aonde determinadamente nós já estamos vencedores lá. Por isso, ser espiritual. Paulo escreve na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, e o versículo 14 diz: o homem natural não compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ser espiritual não é uma opção para os filhos de Deus. Ser espiritual é uma obrigação para nós, porque o nosso Pai é Espírito. E é nesse ambiente que já está estabelecido as nossas vitórias. E quando eu e você encontramos as nossas vitórias em ambiente espiritual, aquilo que não se podia ver, passa a se tornar possível ver no mundo natural. Porque é aqui que estão as nossas batalhas, batalhas espirituais. Diga graças a Deus. Olha um pouquinho mais para frente, quando você volta lá para a Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 8, Hebreus, capítulo de número 8, e vamos primeiro no versículo 1 e 2. Hebreus 8, versículo 1 diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou, e não o homem. Quando nós falamos de tabernáculo, do que a gente pensa? A gente pensa em Moisés e no tabernáculo onde os hebreus se estabeleceram com as tribos, para serem visitados pelo Senhor, pela presença do Senhor. Porém, o escritor aos Hebreus diz claramente, é isso que ele está dizendo: aquele tabernáculo de Moisés é uma cópia, uma imitação, uma coisa aparente, porque o verdadeiro é onde o Senhor foi ministrar.
o verdadeiro. Por isso que o sangue de Jesus é derramado na cruz, mas é oferecido no tabernáculo espiritual original. Ele é oferecido no santuário de origem, aonde a fonte está. Porque não adiantava Jesus se levantar do sepulcro, pegar o seu sangue e levar para Herodes. Não adiantava Jesus se levantar do sepulcro, pegar o seu sangue e mostrar para Pedro, Tiago e João. Mostrar para Pilatos. Não é esse, ele tem que ir para o ambiente espiritual original. Então ele vai, diz a Bíblia, Hebreus capítulo de número 10 vai desenvolver essa história, a presença de Deus. E a Bíblia diz, no santuário do verdadeiro tabernáculo, que já estava fundado pelo Senhor no ambiente espiritual, porque as coisas espirituais são antes das naturais. Isso é o ambiente espiritual. Então o verdadeiro tabernáculo, ele está no céu, no ambiente espiritual. E Moisés, o que Moisés recebeu foi uma cópia, porque tudo aconteceu primeiro no ambiente espiritual, no céu. Agora veja que coisa interessante. Versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito a Moisés, faze conforme este modelo que eu te mostro, faz pelo modelo aí embaixo, quer dizer, reproduza daquilo que é fonte espiritual. Então aqui nós ganhamos entendimento sobre a importância do mundo e da realidade espiritual. Quando Cristo morre, ele vai à presença de Deus no tabernáculo celestial, ali está o ambiente original e a fonte aonde o sangue deveria ser estabelecido. Então, da mesma forma, existem batalhas que você não vence aqui, discutindo aqui, ameaçando aqui, ficando nervoso aqui. Você tem que ir para o ambiente onde a fonte da vitória é garantida e diante do Senhor se apresentar para que rompa em vitória aqui, porque é uma representação do que vai acontecer lá em cima. Ele foi lá e ofereceu um sacrifício em ambiente espiritual. Se você não se lembra, Hebreus no capítulo de número 10, e versículo 1 diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisesse, porque corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do teu livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para restabelecer o segundo. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está Jesus em ambiente espiritual. Aqui está Jesus no ambiente original, na fonte original, para oferecer o seu sangue por toda a humanidade. Bom, a partir daqui, eu quero que vocês caminhem comigo no entendimento sobre toda verdade é paralela. Quando nós temos esses dois mundos diante de nós, ou paralelo a nós, porque nós transitamos no meio destes dois ambientes. Então nós temos o mundo espiritual, que é o mundo invisível, e nós temos o mundo natural, que é o mundo visível. Esses dois mundos, invisível e visível, esses dois mundos, eles são
correspondentes. Porque aquilo que se fala na linha do tempo da voz de Deus, se ouve nos dois ambientes, porém de formas diferentes. Consequentemente, todas as decisões, atitudes, semeadura, movimentação, escolha, tudo aquilo que a gente toma na nossa jornada, achando que a gente está tomando por conta e risco, porque é uma ideiazinha que a gente teve e ninguém está vendo. Já foi, decidiu, tomou, falou, apontou, escolheu. Nos dois mundos foi dito a mesma coisa. Tem uma série muito louca na Netflix que começou agora. Eu estou com uma raiva dela porque o texto é ruim. Pensa numa coisa ruim que é aquele texto. Mas por que me chamou a atenção? Porque fala de uma realidade paralela. Chama Island. Eles estão numa ilha virtual, tentando sobreviver naquele ambiente hostil, porque estão sendo conduzidos numa experiência, só que se eles morrem naquele ambiente, eles morrem na vida real também. Falei, que coisa interessante. Eu já assisti um filme melhor do que isso, uma Bíblia Sagrada. Mas eles estão tentando se aproximar da ideia. Mas pensa um filme ruim. Ruim, não assiste não, é porcaria. Nossa Deus, que filme ruim, texto ruim. Mas a ideia é essa. Então eu quero te chamar um alerta. Quero te dar um alerta. Quando Deus fala, Ele fala nos dois mundos. Só que em cada mundo se interpreta de uma forma. Por quê? Por causa da distância que o homem natural pelo pecado está do seu homem espiritual. Então, quando você consegue alinhar-se e vir para o campo de batalha onde você já é vencedor. Ah, meu Deus, tem alguém aí, gente? Pai, deixa eu ajudar os teus filhos, presta atenção. Os dois mundos, eles são correspondentes entre si. Existe uma linha divisória imaginária, pense comigo, existe uma linha divisória imaginária que marca o paralelo desses dois mundos. Esta linha divisória é onde Deus fala. Quando Deus fala, no mundo que está acima, o mundo que está acima, o mundo espiritual, quando Deus fala no mundo espiritual, a fala de Deus é chamada de palavra rema. Quando Deus fala no mundo natural, a palavra de Deus é o Logos. Deus está falando a mesma coisa. Porém, no mundo espiritual, o verbo de Deus, daquilo que Ele falou, o verbo de Deus falado, no ambiente espiritual, é o rema de Deus. E no mundo natural, o verbo de Deus, quando Deus fala, é o Logos de Deus. O verbo de Deus revelado em ambiente espiritual pelo rema é o Cristo que ressuscitou. O verbo de Deus revelado em ambiente natural pelo Logos é o Jesus que por aqui peregrinou. Então, como que você migra de um ambiente para o outro? Pelo poder da revelação da palavra. Porque enquanto não tiver uma revelação da palavra, não se migra de um lugar para o outro. Por exemplo, existem pessoas na igreja que são doutores em Logos, mas são analfabetos em rema. Eles sabem tudo de Gênesis e Apocalipse, mas não tem um pingo de sensibilidade para o nível da revelação que o rema está levando eles. E Deus fala nestes dois ambientes. É por isso que existem momentos em que você está lendo a Bíblia, por exemplo. Existem momentos que você está orando. Existem momentos em que você está cantando. Existem momentos em que você está lendo a Bíblia. E a sensação que você tem é que em algum momento você estava falando de forma natural e de repente você começou a falar em ambiente espiritual. Olha que... Aí começa a palavra do conhecimento, o dom da revelação. Aí começa uma série de manifestações sobrenaturais, porque você começa, nós temos essa habilidade, eu vou mostrar daqui a pouquinho, esse trânsito de natural para espiritual, natural e espiritual. Mas aquilo em que você mais deleita o seu coração é onde você fica fixo. Percebe? Todo homem e mulher natural sempre vai ficar pedindo de Deus um sinal natural para saber se é de Deus, porque ele está preso nas coisas naturais. O homem e a mulher espiritual não precisa de sinal natural, porque o Wi-Fi dele é de alta performance com Deus.
Ele não tem que ficar pedindo nenhum sinal terreno para saber se Deus está movendo. Porque à medida que Deus move no reino, ele diz: ei, Pai, eu conheço essa voz. Falei com o Senhor há 2 noites atrás, às 3 da manhã, e é o mesmo vento suave que vem sobre mim. Deus está entrando nesse negócio agora. Há uma estabilidade, há uma força, há uma graça. Não fica correndo, será que é de Deus? Será que é de Deus? Deus me dá um sinal, Deus me mostra. Por quê? Porque toda manifestação espiritual vai exigir um símbolo terreno. Porque quando o homem e a mulher é limitado pelo tempo do terreno, ele fica tentando se mover por símbolos. É por isso que idolatria funciona. Estou até adiantando e vou indo e vindo porque é raciocínio. Como é que pode, pastor? Por que funciona? Por que sobem de joelho a escadaria lá da Aparecida do Norte? Por que vão a Senhora de Lourdes? Por que vão a Nossa Senhora de Calcutá? Por que vão a tanto lugar? Por que pegam as estatuazinhas e as pessoas têm certeza que houve um milagre ali? Porque existe um trânsito em ambientes espirituais. Existe um trânsito em ambientes espirituais. Mas os terrenos dependem de firmeza natural. E quando essa firmeza falha, ou ganha aspecto humano, ou ganha limitação, ou ganha fragilidade, ela desanima imediatamente. Ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão, ninguém me dá nada, as portas nunca se abrem, nunca tem sinal. Ele está extremamente preso às coisas naturais, está longe das coisas espirituais. Completamente longe das coisas espirituais. Às vezes você está lendo uma coisa na Bíblia, por exemplo, Ezequiel capítulo de número 28. Se fosse o capítulo todo, mas por exemplo, Ezequiel capítulo de número 28. Olha o versículo 1, diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diga ao rei e ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, porque o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Isso não é Tiro. De quem que o texto está falando? De Satanás. Veja que a simbologia e a forma de considerar as coisas naturalmente estão falando de coisas espirituais em níveis elevados. Porque isso está acontecendo de uma forma paralela. E é aqui que a gente precisa se aproximar do propósito de Deus. Deus é Espírito. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículo 24, na nossa relação com Deus, na batalha espiritual, na aproximação de Deus, tenha isso em mente. João 4, 24. Deus é Espírito. Então, toda a verdade de Deus, ela é paralela em 2 mundos. Essa verdade, ela, nos 2 mundos, é semelhante, correspondente, mas nem sempre e não necessariamente iguais. Porque aqui começam as formas com que a gente prefere e escolhe, por nossa preferência, explicar um processo de Deus na vida da gente. E eu falei, acho que no domingo passado, ou 2 domingos atrás, nem lembro mais, que todas as vezes que você precisa ficar explicando os processos de Deus, como se Deus precisasse de uma defesa. Não, deixa eu te explicar que Deus está perdendo um certo tempo aqui, mas na verdade Ele vai terminar esse serviço. Deus é enroladinho, você não tem ideia. Trabalha devagar, rapaz. Eu já comecei aqui a minha parte, mas até agora Ele não apareceu para cumprir. Entendi. Então tem que ficar explicando que Deus não veio trabalhar hoje, porque resolveu pegar Covid logo hoje, que você precisava dele. E a precipitação, e a necessidade de explicar por vias naturais que aquilo é ou potencialmente precisa ser de Deus, porque isso vai te dar um certo conforto. Veja a necessidade de entender o mundo espiritual. Deus é Espírito, diga comigo, Deus é Espírito. E aqui entra algo importante sobre essa movimentação. Escute. Todas as vezes que você está, quando você caminha em conexão com Deus, e você tem o deleite no Senhor, pela oração, pela palavra, pelo louvor, pela entrega, pela vida com Deus, você será em algum momento visitado pela intenção original espiritual de Deus a seu respeito,
e a respeito do propósito que você carrega. Inspirado por esse toque espiritual, você vai ter uma atitude natural. E quando você tem uma atitude natural, porque você está inspirado por aquilo que no céu já está ligado, quando você se move naturalmente, conectado com o que está estabelecido para você espiritualmente, o céu é obrigado a responder esse passo que você deu. Então é assim, o céu provoca em você uma ação. Por causa da inspiração que vem de cima, você reage. A sua reação provoca outra ação no céu, que vai provocar uma outra reação em você. Então é um ciclo de assim na terra como no céu, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. É um ciclo sobrenatural de favor, de momentos. Pastor, não entendi nada. Bom, então vamos lá. Gênesis capítulo de número 30. Gênesis capítulo de número 30, versículo 25. O homem natural tem dificuldades de entender a comunicação simbólica das coisas espirituais. Por causa deste atraso, deste limite, envolvido com as coisas dessa vida, embaraçado com as coisas dessa vida. Então a mente e o coração têm como prioridade as paixões desta terra, os interesses das novidades, a base tecnológica, a forma de interação, está tudo preso aqui. Ele não é o primeiro. Então, para que Deus mova você, Ele vai ter que te dar sinais. E existem momentos estratégicos em que Deus quer que você rompa no propósito que Ele tem para você. Então Ele vai te inspirar a dar passos sobrenaturais que não se podem explicar. Você vai dizer, é uma coisa de doido que está fazendo. Bom, deixa a Bíblia falar que é melhor. Gênesis 30, 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que tenho feito. Versículo 27. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por causa do amor que Ele tem por você. E disse mais, determina-me o teu salário. Olha aqui, ó. Pergunta no ambiente natural, provocando o mundo espiritual. Então o mundo espiritual vai romper sobre a vida de Jacó. Olha só. Determina-me o teu salário que eu te darei. Então lhe disse, tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número. E o Senhor tem abençoado por causa do meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te farei? Então disse Jacó, nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros. Tudo aquilo que se vê é, em verdade, aparente, porque reflete algo de uma fonte espiritual maior. Ele está falando sobre coisas que no mundo espiritual já se estabeleceram, porque ele está caminhando no propósito. Então ele está dizendo, tudo que ele está falando é uma inspiração do mundo espiritual nele. Porque não tem lógica o que vai acontecer depois. Porque quando você se move espiritualmente por algo que não tem lógica, é quando o céu é obrigado a responder de novo com um milagre. E aí ele diz, todos os morenos entre os cordeiros, os malhados e os salpicados, entre as cabras, e isso será o meu salário. Tá bom? Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, semear por furto. Então disse Labão, quem dera seja conforme a tua palavra. Bom, vai que isso funciona, vai lá, faz as contas.
E separou naquele mesmo dia bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que haviam brancura, e todos os morentos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então, tomou Jacó, da onde vem isso? Ó, uma ideia, uma coisa está enchendo o meu coração, é uma loucura, uma ideia não pode ser de mim. O mundo espiritual inspira, e por causa do passo que ele dá, ele reage à ação do mundo espiritual. O mundo espiritual precisa agir de novo para ele reagir de novo. De repente ele se inspira, tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente dos rebanhos, nos canos e nos bebedouros da água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então parou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez concebiam mais ovelhas fortes. Punha Jacó as varas nos canos diante dos filhos do rebanho, para que concebessem diante das varas, mas quando era fraco o rebanho não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem de grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos, porque um dia, com a cabeça numa pedra, ele disse: tu me abençoares e me fizeres prosperar. Da onde vem a inspiração para tamanha abundância? Vamos separar esses rebanhos. Que ideia maluca. Pega umas varinhas de madeira, descasca, faz listras brancas, coloca de frente delas e só espera. Ele tem uma ação, porque o mundo espiritual está movendo aqui. Aquilo que Deus fala e aquilo que a gente faz reage, reverbera de maneiras diferentes, mas no mundo espiritual e no mundo natural. Senhor, como é que tu vais me ver, como é que tu vais me prosperar para voltar com bênção e te pagar por tudo e rever o meu irmão e trazer minha família? Coloca varinhas, eu te inspiro, eu te dou uma ideia, eu te conecto com coisas, mas será que isso estava lá, mas de repente a bênção do Senhor foi muito maior? Gente, será que vocês estão aí? Eu estou falando de mundo espiritual. O mundo espiritual gerou em Jacó uma reação, obrigou ele a tomar uma atitude que não fazia sentido. E que no céu foi provocado uma outra reação para que a ação última fosse a multiplicação do rebanho e a abundância de prosperidade sobre a vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou dizendo que em algum momento nesta série de batalha espiritual e essa nova vida espiritual que você vai ter renovada, vai te levar a tomar decisões estratégicas, cheio de discernimento e habilidade sobre coisas que você não fazia ideia de que seria possível. Deus vai encher as tuas mãos com honra e dupla honra, e eu te abençoo com esta palavra, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Bendito seja Deus. Enquanto nós não estivermos totalmente alinhados com o propósito de Deus, espiritualmente conectados a Ele, toda a linguagem espiritual de cima para nós, aqui no mundo terreno, será simbólica. Sempre será simbólico. E nem todos entendem essa linguagem, porque é aqui que entra o poder do ato profético. É aqui que entra o poder do ato profético. Você não tem todo o discernimento. Você não tem toda a leitura do ambiente espiritual, porque você não está tendo toda a condição de se conectar com tamanha profundidade nessa realidade espiritual. Então, o que você faz? Você tem um ato profético. Senhor, esta semana jejuarei. Esta semana vou me mover por uma oferta.
essa semana vou me mover por uma atitude de oração. Essa semana vou me mover por um propósito. Então você lança atos proféticos. Faz o seguinte, traz o rebanho. A gente separa um pouco comigo, um pouco com você. Então eu me organizo e vamos fazer o seguinte. Eu vou bem longe de você e aquilo que vier e aquilo que sobrar vai ser meu. E está tudo certo. E atos proféticos. 3 varinhas riscadas e ali começa a prosperidade dele. Prosperidade dele sobrenatural. Diga graças a Deus. O mundo espiritual, diga o mundo espiritual, comunica com o mundo natural através dos símbolos. É por isso que os nossos símbolos de fé, diga símbolos de fé, os símbolos da nossa fé são reais. Pode falar, diga, os símbolos da nossa fé são reais. É a força do símbolo. Quando você anda aí pela rua, que tem uma placa de pare, ou uma placa de stop, ou uma placa de preferência, a placa de stop, que você tem que dar lá os seus 3 segundos, por exemplo, tem que parar ali. Alguém está lá gritando para você, olha a placa, olha a placa, olha a placa. Não está. Você olhou a placa, você parou. Essa é a força de um símbolo. Vou falar de novo, vocês não pegaram. Se uma plaquinha de pare livra tanta gente da morte, por que os símbolos da nossa fé têm pouco ou quase nenhum valor para algumas pessoas? Porque o símbolo tem a sua força para dizer a você quando é que você se move, quando é que você para. E se a gente despreza os símbolos, a gente dá a movimentação errada. É por isso que todos aqueles que desprezam o batismo nas águas, desprezam a morte e a ressurreição do Senhor, é um símbolo de fé. Todos aqueles que depois do batismo desprezam a mesa da ceia do Senhor, desprezam o sangue, a cruz, o calvário e todo o sacrifício do Senhor no Gólgota, porque são símbolos da nossa fé. Os símbolos nos movem, eles comunicam coisas poderosas. É a linguagem superior do céu falando com a gente. É por isso que espirituais discernem coisas espirituais. Somente espirituais discernem coisas espirituais. A mente natural não consegue compreender a linguagem das coisas espirituais. Então é necessário os símbolos. E é necessário que o Senhor sempre nos mostre alguma coisa que a gente possa pegar. Mas quando você consegue se conectar espiritualmente, tornando-se espiritual como Ele, você não fica dependendo de símbolo. Ele te levanta pela madrugada, Ele te levanta pela manhã, e você já sabe o dia que o Senhor estabeleceu sobre você. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. O homem e a mulher espiritual veem os processos de Deus acelerados na sua vida, ganhando velocidade, ganhando força. Por isso que ser espiritual não é uma opção, é uma obrigação. Então agora eu quero que você entenda algo importante aqui nos próximos minutos, para essa primeira etapa, porque não tem como a gente concluir tudo isso hoje, vamos levar outras quartas-feiras. Vocês já me ouviram falar sobre o homem tripartido. Nós somos uma alma vivente, que tem um espírito de vida e habita num corpo. Então a construção desse entendimento, para quem só me ouviu falando dessa forma já sintetizada, acontece assim. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4. Eu quero que você valorize isso pela palavra de Deus, valorize isso. Então se constrói assim. Efésios capítulo de número 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele. Diga, nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Porque as coisas espirituais são antes das naturais, gente. Antes que houvesse mundo, eu e você já estávamos dentro de Deus. Antes que houvesse mundo, eu e você já éramos eleitos e estávamos gerados dentro dele. Antes que o mundo existisse, eu e você já existíamos dentro de Deus. Por isso que Deus não abre mão de abençoar a sua vida e de te honrar nessa vida, porque Ele sabe o que Ele gerou, Ele sabe o valor que você tem, Ele sabe quão preciosa coisa você carrega.
A Bíblia diz: fomos eleitos nele, gerados nele. Olha o que a Bíblia diz. Livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Capítulo de número 12. Versículo de número 1. Este é o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, ó Senhor, aquele que estendeu o céu e que fundou a terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Bendito seja o nome do Senhor. E que formou o espírito do homem dentro dele. O meu espírito, o espírito que você tem de vida, foi gerado dentro de Deus, elegido nele, eleito nele, escolhido nele, gerado nele. Você não é pouca coisa. Diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, para você construir comigo esse entendimento que vai concluir em 1 Tessalonicenses 5 e 23. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 2, versículo 7. E então formou Deus o homem do pó da terra e pegou o espírito do homem que estava dentro dele. Ah, não, vocês não estão aí, não. Deus pegou o meu espírito, o seu espírito gerado nele, e colocou dentro da matéria. Colocou vida no barro, colocou vida na matéria. Ele sopra, e diz a Bíblia, e soprou. Por quê? Porque Deus não poderia se relacionar com o homem se o homem não fosse também espiritual. Porque Deus é espírito. Essa é a diferença entre nós e os anjos. Nós somos, preste atenção, a junção do o sopro do espírito de vida de Deus na matéria produziu o efeito da alma vivente. E o que é que nós somos? Nós somos alma vivente. Alguns conceitos distorcidos dizem, não, nós somos espirituais. Mas a Bíblia diz que espirituais discernem espirituais. Se nós fôssemos potencialmente espirituais, não haveria mais erro em nós. Consolidou, fechou-se o ciclo. Então já está consolidado a vida eterna. Bora viver com Deus. Por que que mesmo assim, na luta espiritual, continuamos pecando? Continuamos errando? Continuamos mentindo? Porque nós somos uma alma que tem no nosso espírito uma nova influência de Deus pelo processo do novo nascimento. Porque quando a gente tem o processo do novo nascimento, o corpo, que também é terreno, migra para um ambiente de corpo espiritual também. É isso que nos faz diferente dos anjos. Os anjos são espírito que tem alma, e nós somos alma que tem espírito. Essa é a diferença. Os anjos já são espirituais, e a alma define a personalidade deles. Mas nós somos uma alma que tem um espírito de vida e precisa de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, sendo transformados na estatura de um varão perfeito. Isto fala de avivamento constante, renovação constante de Deus. É por isso, ai meu Deus, é por isso que Deus não pode perdoar o diabo. Deus não pode perdoar os anjos caídos, porque eles são espírito. E tudo aquilo que acontece em nível espiritual permanece por toda a eternidade. Oh meu Deus! E o caminho inverso também é verdade. Porque quando você é natural, mas o teu coração se derrama pelo ambiente espiritual de Deus, tudo aquilo que você decidir espiritualmente vai te manter por toda a eternidade. Ah, diga alguma coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz em Hebreus 11:3 que Deus criou os mundos.
Então, para o homem caminhar e se relacionar no mundo espiritual, ele tinha que ter um espírito de vida. E para o homem poder viver, para que o homem pudesse viver em ambiente terreno natural, ele precisava de um corpo. Por isso que o nosso corpo sofre tanto com os ataques de Satanás, porque o nosso corpo é o escape. Por isso Jesus chegou e disse: Pai, só se eu me tornar igual a eles. Porque potencialmente nessa realidade espiritual, Ele não nos define. Eles precisam de um símbolo. Vamos dar o mais precioso deles: cruz. Para que eles entendam de uma vez por todas. Oh, meu Deus do céu. Ai, Senhor. Era broxante, era brocoris. O rebrahasanda era brocoris. Churra broconde bias. Churra blohoyara bacando robiaradas. Harabashando robrocode. É por isso que você pode tomar decisões espirituais e naturais num único momento, no mesmo instante, e se sentir bem. Pessoas que cometem pecados ou deslizes ou quedas horríveis, de repente eles dizem assim: Pai, perdoa-me. Aí eles dizem para mim: pastor, e eu senti paz. Claro, você transita nos dois ambientes. Só que o ambiente em que você permanecer por mais tempo definirá a sua eternidade para sempre. E aí vem a religião e põe o pé no pescoço das pessoas e os escravizam em um ambiente natural, sendo que no ambiente espiritual são livres. São livres. Então eu preciso apenas te ajudar a se conectar com o seu ambiente de realidade livre, para que aquilo que é natural para você se torne visível. E aí eu vou falar sobre isso na próxima semana, porque é uma expressão delicada, porque para alguns pode ser radical demais. A Bíblia diz que Moisés foi o mediador. Olha que coisa louca, que viagem. A Bíblia diz que Moisés recebeu de um anjo a instrução para a condução do povo. Sabe do que chama isso? Sabe por que todo mundo tem uma certa curiosidade por poder querer saber espiritualmente, sobrenaturalmente da vida dos outros? Porque todos nós, cada um de nós, somos um pouquinho médiums. O que é ser médium? É ser mediador, é transitar num ambiente onde você está paralelo a dois mundos e se conectar e levar informação de um lado para o outro. É que a gente pega a palavra médium e liga ao espiritismo, não é? Só que médium é mediar mundos. Aí você lê Hebreus capítulo 1, versículo 14, você fica doido, porque anjos são ministradores que trabalham por aqueles que vão de herdar. E aí de repente a Bíblia diz: e vem um anjo e explicou, e Moisés pega e absorve desse anjo e vai e explica para o povo. Isso é mediar. A diferença é que a Bíblia diz assim: mediar são muitos, mas Deus é único. Por isso que todas as vezes que nós mediamos em um ambiente espiritual, haverá propósito de Deus. Então essa coisa de procurar macumbeira para trazer casamento de volta ou destruir relacionamento do outro, essa parte, feitiçaria, macumbeira, espiritismo, que comunica, fala com gente que já morreu, fala com demônios. Fala com demônios. Mas por que isso é possível? Porque os mundos existem. Os mundos existem. Você percebe isso? Cristo vem e se torna o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então por Cristo, pelo verbo, pela palavra, eu posso usar isto aqui o tempo todo e ficar claro para você de uma forma logos. Mas se não vier uma revelação rema do mesmo ambiente do que eu estou falando, pastor, o que está acontecendo comigo? É isso que nós vamos viver nesses dias.
É isso que nós vamos viver nestas quartas-feiras. Aprender a caminhar nestes mundos. E dizer ao mundo natural: espera só um pouquinho, que eu tenho um mapa sobrenatural aqui em cima a meu respeito. Eu tenho um plano sobrenatural aqui a meu respeito. E eu vou trazê-lo para cá. E Deus vai se manifestar aqui. Quantos acreditam nesta palavra? Fica de pé comigo em nome de Jesus por alguns instantes. Oh, bendito seja o nome do Senhor.